Olá, nesse vídeo vamos ter aqui uma sequência de questões aplicando o Teorema de Pitágoras. Vamos então aqui ao nosso exemplo 1, pede-se para calcular o valor de x. Eu mencionei esse triângulo no vídeo passado, é o triângulo pitagórico, até eu falei que ele era famoso, o 3, 4, 5. Vamos aqui resolver normalmente e a partir daí vamos ter aqui uma possibilidade a mais de fazer a questão 2. Vamos ver aqui então. Temos aqui que o meu x ele é hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos. Lembrem vocês, os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Como eu quero encontrar a hipotenusa, vou usar isso aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Faremos o que agora? No lugar da hipotenusa vai aparecer o x. E para os meus catetos, as suas respectivas medidas. Claro que você já viu no vídeo anterior, está lembrando que isso foi bem fácil para nós, né? O meu x aqui, ao final, vai ser igual a 5. Bom, bora fazer o item número 2. De novo, o meu x, o meu valor desconhecido, apareceu na hipotenusa, porque o 6 e o 8 são os dois lados que formaram 90 graus. São os catetos. Então, mais uma vez, olha só. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Bom, a hipotenusa é o x. Ficou então x quadrado igual. Um dos catetos poderá ser o 6 e o outro, claro, vai ser o 8. Então, x quadrado vai ser 36. Isso aqui mais 64, né? Faz aqui a potência, 6 ao quadrado é 6 vezes 6. E 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Bom, continuando ainda, x quadrado vai ser igual a 100. É o que resultou aqui esta soma. Então, o meu x vai ser igual a raiz quadrada de 100. O meu x vai ser igual a 10. Então, a hipotenusa nesse meu triângulo vale 10. Porém, o que talvez você não tenha percebido é que esse triângulo aqui e este aqui são semelhantes. Como assim semelhantes? Este lado, se eu dividir por esse aqui, vou obter como resposta o 2. Anote aí. Esse outro lado, se eu dividir por esse aqui, também vou obter como resposta o 2. Então, são dois triângulos que estão na razão de semelhança de 1 para 2 ou de 2 para 1. Depende da ordem que você for comparar. Se você observar, 6 é o dobro de 3. 8 é o dobro de 4. Então, o meu x teria que ser quem? O dobro de 5, que seria igual a 10. Claro que se você não lembrar disso, não tem problema. Você aplica normalmente Pitágoras e vai chegar à mesma resposta. Bora para o nosso item 3 desse nosso exemplo 1. Os dois lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. Então, quer dizer que a medida x e a medida raiz de 3 são os catetos. O lado que sobrou é a hipotenusa, é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, dessa vez, o valor desconhecido não apareceu na hipotenusa. Então, nesse caso, eu recomendo fazer assim, ó. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Um dos catetos poderá ser esse aqui, ó. Ficou, então, x ao quadrado. O outro cateto será a raiz quadrada de 3, que também ficou ao quadrado. Isso aqui igual a hipotenusa ao quadrado, ficará aqui um 2, ficou então 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado mais, ora, raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que vai dar igual a 3. Isso vai ser igual a 4. Então, x ao quadrado vai ser igual a 4 menos 3. Veja que o 3 que está somando passou subtraindo. Então, o meu x ao quadrado vai ser igual a 1, tirando a raiz quadrada de 1. Quer dizer, então, que o meu x vai ser igual a 1. Veja que interessante. Raiz de 3 é um dos catetos, é 1,7 aproximadamente, e aqui eu tenho 1. Claro que o meu 2, como é a hipotenusa, nós já falamos sobre isso, é o maior lado, é o lado de maior medida no triângulo retângulo. Então, temos aqui catetos iguais a 1 e raiz quadrada de 3. E a hipotenusa é o 2. Indo para o nosso quarto exemplo, vejam que os dois lados que formam 90 graus são quem? X e 5 e são os catetos.
e a hipotenusa mede 13. Então, de novo, o valor desconhecido não apareceu na hipotenusa. Eu acho mais conveniente escrever assim, ó, cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Quando o valor desconhecido estiver na hipotenusa, aí o ideal é fazer o quê? Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. É só jogar para cá hipotenusa ao quadrado, que é a mesma coisa, a igualdade, né? Não tem nenhum problema não, tá? É só para você poder ganhar tempo. Então, um dos catetos mede x, o outro cateto mede 5. E a hipotenusa mede 13. Vamos ter que x ao quadrado mais 25, que é o nosso 5 ao quadrado, vai ser igual a 169, que é o nosso 13 ao quadrado. Continuando ainda aqui, x ao quadrado vai ser 169, o 25 está somando, passou subtraindo, x ao quadrado vai ser igual a 144, é o resultado dessa subtração. O meu x vai ser igual mais ou menos raiz quadrada de 144. O menos eu vou dispensar porque não existe medida negativa, então vai ser igual a raiz quadrada de 144. E claro que o meu x vai ser igual a 12. Indo para o nosso terceiro exemplo, temos aqui os dois lados que formam 90 graus, é o x e o 5, de novo são os catetos, então vai para mim ser interessante usar isso aqui, ó. Cateto ao quadrado, pode ser o x, por exemplo, mais o outro cateto ao quadrado, vai ser o 5, igual a hipotenusa ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual, 7 ao quadrado é 49, 5 ao quadrado é 25, vai passar para cá, menos 25. X ao quadrado vai ser igual a 24. Trazendo essa equação para cá, o meu x vai ser igual a raiz quadrada de 24. Em relação ao mais ou menos, já te falei, né? Não precisa colocar o menos. O 24, para quem for mais prático, vai saber o quê? Que é 4 vezes 6, por exemplo. Raiz de 4 é 2 e 6 não tem raiz exata. Ficaria então 2 raiz quadrada de 6. Professor, mas eu tenho dúvida para fazer assim. Não tem problema não. Vem aqui no canto e faz assim, ó. 24 por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Aí você colocaria no radical de que modo? Colocaria assim, ó. X igual a raiz quadrada de... O 2 apareceu aqui 2 vezes. Se botei aqui 2 vezes para poder fazer separadinho, né? Aí apareceu mais uma vez o nosso 2 aqui, ó. E o 3 apareceu aqui mais outra vez aqui também, ó. Mas eu botei aqui 2 ao quadrado para poder igualar com o expoente, aliás, com o índice da raiz, né? Então, esse 2 aqui vai sair, ó. Esse aqui sai. Ficou, então, x igual a quanto? A 2 raiz quadrada de... O que foi que ficou no radical? O 2 e o 3. Multiplicou, então, ficou 2 raiz quadrada de 6. Bora então para o nosso exemplo 2 desse vídeo. Agora não veio a figura, tá? Dessa vez não veio a figura. Veio somente as informações. Aí você, em cima disso, vai fazer essa figura. Olha só. Os catetos de um triângulo retângulo medem 1 e 3. Calcule a medida da hipotenusa. Então, olha só. Os catetos são aqueles lados que vão formar o ângulo reto. Então, está aqui o nosso ângulo reto. Ó. Aí, o lado que sobrou vai ser quem? Vai ser a nossa hipotenusa. Então, temos aqui esse lado que mede 1, esse que mede 3, e a minha hipotenusa é um valor desconhecido. Eu prefiro chamar de x. Embora, nos livros que você for estudar, por exemplo, lá eles vão chamar muito a hipotenusa de A, os catetos de B e C, os catetos, né? Foi isso que eu fiz na nossa primeira aulinha. Mas essas letras pouco importa, é só modismo, tá? Então, dessa vez eu não sei. Aliás, eu quero encontrar o valor de x e o x está na hipotenusa. Aí dessa vez vai ser o melhor o quê? Fazer assim, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Já que o valor desconhecido apareceu na hipotenusa. Quando não aparece, eu faço o quê?
Faço isso aqui, ó, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Bom, então vamos ter o quê? A hipotenusa, sua medida é x. Um dos catetos mede 1 e o outro mede 3. Então ficou assim, ó. X ao quadrado igual 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Então, x ao quadrado vai ser igual a 10. Quando eu for tirar aqui o valor de x, iremos encontrar o quê? X igual a raiz quadrada de 10. Bom, essa ferramenta, Teorema de Pitágoras, vai ser essencial nos estudos de razões trigonométricas, que já vai ser o nosso próximo vídeo. Encontro vocês lá. Tchau!